A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Tudo bem com vocês, queridos? Então, vamos para mais uma lição. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 10. Hoje nós estamos com um assunto para lá de especial. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a vida de Jacó, um personagem controverso, um personagem cheio de peripécias, mas que ao mesmo tempo também simboliza, muitas vezes, nós também. Eu me identifico muito com Jacó e creio que você, em alguns momentos da sua vida, quando a gente estudar essa lição, você também vai se identificar com esse personagem. Amém? E o tema dessa lição está para lá de especial, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Quando alguém decide buscar a Deus. Quando alguém decide se dedicar a Deus. Quando alguém decide se entregar ao Senhor. Irmão, não tem como. O Senhor vai transformar essa pessoa. Vai transformar Jacó no Israel. E eu creio que é por isso que muitos de nós se identificam com essa história. Porque nós éramos pessoas duras, pessoas trapaceiras, pessoas difíceis de lidar. E o Senhor transformou a gente. Graças a Deus. Esse que vos fala é uma pessoa transformada pela graça de Deus. Então vamos para a nossa lição de número 10. Pois bem, queridos, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa lição. E eu quero trazer aqui para vocês aqui o nosso texto áureo. Olha o que diz para nós já começarmos a meditar nessa lição, já nesse texto áureo. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, versículo 16. Queridos, nós todos sabemos que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus está preenchendo todos os espaços. Não há um espaço em que Deus não esteja presente. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas Jacó disse que Deus estava exatamente naquele lugar. Inclusive, ele vai batizar este local, chamando desse lugar de casa de Deus, chamando de Betel, casa de Deus. Olha, percebamos uma coisa. Deus está em todos os lugares. Deus podia ter pego Jacó do seu nascimento, quando ele era adolescente. Deus poderia ter falado com Jacó lá na casa do pai dele, antes dele tramar contra Esaú, antes dele arramar com a mãe dele contra o irmão dele, o Esaú. Deus podia ter se encontrado com ele, mas Deus decidiu se encontrar com esse moço exatamente nesse lugar. Embora Deus esteja em todos os lugares, embora Deus poderia ter se revelado a nós em determinados pontos da história da nossa vida, Deus decidiu, por graça, misericórdia, bondade e por sua vontade absoluta, se revelar a nós em um tempo na nossa história. Comece a pensar comigo, reflete comigo. Qual foi o tempo que o Senhor se revelou a você? Qual foi o tempo que Deus se encontrou com você? Que você achava que ia ser só mais um dia? Que você pensava que ia ser só mais uma sexta-feira, mais um feriado, que ia ser só mais um dia. E o Senhor foi lá e se encontrou com você, querido. Eu sinto a graça de Deus falando dessa lição, porque eu sou uma pessoa que não deveria nem estar aqui. Eu sou uma pessoa em que eu vivi a minha juventude toda fora da presença de Deus, mas Deus me encontrou. Deus me achou. Aleluia. Eu estava dentro do meu quarto, estava com as minhas portas trancadas, só eu e as quatro paredes do meu quarto, e Deus me encontrou lá dentro. Eu tive um encontro com Jesus dentro do meu quarto. Então, qual é o lugar que Deus se revelou a você? Que você foi de fato tocado por Deus e Deus mudou a sua história. Aqui, Jacó vai chamar esse lugar em que ele decidiu descansar um pouco, colocou uma pedra e foi descansar, achando que era só mais um cochilo, achando que era só mais um dia que ele ia deitar. Mas não, aquele dia seria o dia em que ele seria mudado de Jacó para Israel. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E olha o que diz aqui a nossa verdade aplicada dessa lição, também eu quero trazer para a nossa meditação. Para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que, em todo o tempo, dependemos das
bênçãos de Deus concedidas por graça. E aí eu fiz questão de colocar aí essas duas reflexões da palavra bênçãos. Paulo diz aos Efésios que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Mas também existe uma perspectiva que eu coloquei aí que nós seremos também abençoados. E isso vai depender não de Deus, porque o que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou com bênçãos espirituais. Mas agora, para que a gente conquiste coisas na área ministerial, na área familiar, na área profissional, você precisa insistir, você precisa bater. Há versículos na Bíblia em que Jesus nos insiste a buscarmos a Ele em oração. Ele diz assim, ó, em Mateus capítulo 7, batei, batei, e a porta se abrirá. Se Deus simplesmente decidisse estralar os dedos e abençoar nós, por que Ele incentivaria a gente a orar, a insistir, a bater? Ele conta em Lucas capítulo 18, na parábola do juiz iníquo, a história de uma mulher que tinha uma causa e que ela ia atrás do juiz. Todo dia ela ia no juiz, todo dia ela ia no juiz. Até que um dia o juiz falou assim, eu vou abrir a porta para essa mulher porque eu não quero que ela continue me importunando. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus está ensinando a gente a insistir com Deus em oração, a gente bater na porta, a gente insistir por alguma coisa. E é exatamente essa é a história de Jacó. Jacó era um homem que não tinha nada para dar certo. Nós vamos ver nessa lição que ele era o menor, que ele era mentiroso, que ele era articulador com a mãe dele, mas Deus resolveu abençoar esse moço. Porque em um ponto da história de Jacó, ele vai nos ensinar que nós precisamos buscar a Deus, buscar as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para entregar para nós. Nós não podemos ser tímidos em buscar a presença de Deus e as bênçãos de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, na sua vida, e nós precisamos bater na porta e insistir que Ele vai nos abençoar. Amém, meus queridos? E olha, nós precisamos aí, então, alcançar esses objetivos da nossa lição. Nós precisamos, em primeiro lugar, falar sobre os movimentos de Jacó. Jacó está fugindo de Esaú e aí ele vai em busca de Deus também. Número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre ensinar que Deus tem coisas melhores para nós. E em terceiro lugar, nós vamos mostrar que Deus estava com Jacó. Ao final dessa lição, nós, professores, teremos que alcançar esse objetivo e os alunos também terão que ver esses 3 pontos na nossa lição. Lembrando que esse canal é um canal exclusivamente para nós trabalharmos a lição, para darmos subsídio, para a gente dar aqui como se fosse alguma luz para os professores, né? Muitas das vezes eu estava estudando a lição e aí eu meio que, sabe, aquele dia que você lê a lição, lê e não vem nada, nada, não veio alguma coisa a mais. Aí a gente vai ali, eu ia lá no canal do YouTube, pesquisava, na época não tinha tantos canais como tem hoje, né? Graças a Deus, Deus foi levantado muitos irmãos para fazer esse material. Mas às vezes a gente encontrava uma pessoa, assistia ela falando sobre a lição e ó, acendia aquela luz e a gente falava, uau, é isso, é essa pegada que eu precisava. E aí a gente volta para a lição e Deus realmente vai destravar aquilo que estava travado na nossa mente. Então, esse canal tem esse objetivo de trazer essas reflexões dessa lição. Você vai pegar alguma coisa daqui, pega uma coisa dali e Deus vai te abençoar na sua aula aí. Você que é professor. Você que é aluno, não é professor, mas gosta de acompanhar o nosso canal, continua com a gente, porque a gente, além de dar essa lição para professores, a gente também está ministrando essa lição para Deus falar com você desde agora, para Deus abençoar você e você chegar lá como aluno. O professor está falando da lição de número 10 lá na sua classe, mas você já ouviu aqui conosco, você já foi abençoado aqui conosco e você também vai poder contribuir lá na sua turma como aluno do dia. E que Deus, então, possa continuar abençoando você
que está aqui nos acompanhando, não esquece aí de se inscrever no nosso canal. Se você é novo aqui, nós vamos fazer aí alguns vídeos extras aí na lição dos jovens e na lição dos adolescentes. Então não deixe de se inscrever para você aí ser notificado aí quando a gente estiver publicando essas novas revistas, tá? Que Deus então nos abençoe. Aqui vamos prosseguindo com a nossa lição. Olha, o texto de referência está em Gênesis capítulo 28. Eu fiz os destaques aí especiais para a gente fazer o comentário juntos aqui. E sonhou. Olha, eu destaquei a palavra aí, sonhou. A importância da gente crer que Deus se revela para nós, irmão. Seja em sonho, seja em visão, seja no que for, Deus vai se revelar para nós. Amém? Deus vai se revelar para você, querido. Deus tem pressa em se revelar para nós. Eu me lembro que muitas das vezes eu ia deitar e falava, Deus se revela para mim, Senhor. Mostra a tua vontade, mostra a tua palavra. Sabe, me quebranta mais, fala mais comigo. E Deus sempre fazia isso. Então, busca a Deus. Quando você for dormir, fala, Senhor, fale comigo em sonhos. E Deus vai te visitar em sonhos. E olha o que aconteceu com esse moço. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E aí eu abro um parênteses aqui, para que a gente possa refletir naquilo que nós falamos nas lições anteriores. Deus se apresenta a Abraão, e ele passa a ser o Deus de Abraão. Depois ele vai se apresentar a Isaque, e ele vai ser o Deus de Isaque. Até então, quando ele se apresenta para Isaque, Isaque não conhecia ao Deus de Isaque, era o Deus de Abraão, seu pai. Mas agora ele se revelou a Isaque. E agora ele está fazendo exatamente a mesma coisa, é o mesmo processo. Ele está se revelando ao seu filho Jacó. Deus agora vai ser o Deus de Jacó. Deus não quer ser somente o Deus do avô Abraão ou do pai Isaque, mas Deus quer ser o Deus de Jacó. Deus, irmãos, ele quer ser muito mais do que o Deus dos nossos pais. O Deus que se revelou aos nossos avós, bisavós, aos nossos heróis na fé, aos nossos pais na fé. Deus quer ser muito mais do que isso. Deus quer se revelar a nós. Deus quer ser o Deus da Maria, do João que está nos assistindo. Deus quer o Deus do pastor Heraldo. Deus quer se revelar a mim, quer se revelar à minha família, quer se revelar às nossas crianças. Deus quer se revelar aos nossos jovens. E ele vai marcar um encontro com você, querido. Ele vai marcar um encontro. Profetize isso na sua classe. Deus vai marcar um encontro com esse povo. Deus vai marcar um dia que vai mudar a história. Lembra daquele irmão, daquela irmã? Trabalhou, irmão difícil. Eu sou pastor de igreja, eu sei o tanto que tem irmãos que é difícil de lidar, eles não mudam nunca. Você fala, você ora, você fala, você ora, e parece que nunca muda. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Mas um dia Deus vai pegar ele e vai transformar ele de Jacó para Israel. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que tem transformação para nos dar. Deus vai se revelar a cada um de nós. Versículo de número 15, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Verso 16, acordado, pois Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Destaquei aí no rodapé desse slide, coloquei aí numa fonte diferente, dizendo quão maravilhoso é quando Deus se revela a nós. Muitas vezes a gente tenta inculcar na cabeça das pessoas, né, assim, o amor de Deus. A gente tenta expressar a graça de Deus, a gente tenta cantar canções que falem sobre isso, sobre o relacionamento com Deus, sobre o amor de Deus. Mas muitas vezes falta palavras na canção, muitas vezes a gente não consegue, a gente soa para pregar um sermão, soa para trazer uma palavra, um estudo, um ensino,
e parece que as pessoas não entram num ouvido e saem na outra. Mas eu sei que um dia, irmão, um dia, o Deus de Abraão, de Isaac, também vai ser o Deus de Jacó. E ele vai se encontrar com Jacó, e ele vai mudar a história de Jacó. Por isso que eu creio que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a vida das pessoas que nos cercam. Continue orando pelo seu esposo, continue orando pelo seu filho, continue orando por aquele filho que se afastou, por aquela filha que não te dá valor, continue orando pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu parente, continue buscando a Deus, porque um dia Deus vai se revelar para ele. E quando Deus se revelar para essa pessoa, ele vai atrás de você e vai dizer: mãe, pai, tio, tia, eu agora sou crente. Deus apareceu para mim, Deus se revelou para mim. Eu quero servir a Deus, e você vai ver a sede dessa pessoa. Você vai ver a fome dessa pessoa. Você vai ver a sede que ela vai estar em buscar a Deus. Porque quando Deus se revela, irmão, aí acabou. Aí agora é só deixar Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E eu coloquei também aqui para a gente usar esse motivo de oração, usarmos e abusarmos desse motivo de oração nesse dia dessa lição, né? Você que vai ministrar, seja o dia que for, tradicionalmente é domingo, mas tem escolas bíblicas que estão acontecendo em outros dias da semana. Então você use e abuse desse motivo de oração. Ore para que Deus nos dê sede e fome pela sua presença. Irmãos, nós estamos cansados, nós que somos pastores, nós estamos cansados porque a gente tem que praticamente plantar bananeira. A gente tem que praticamente fazer os cultos de um jeito, a gente tem que inventar um tanto de coisas, a gente tem que praticamente assim, fazer assim, um espetáculo para os crentes virem para a igreja. Não é que nem antigamente que a gente falava que tinha culto, o irmão vinha quilômetros andando a pé, andando a cavalo. A gente ouve as histórias dos nossos pais na fé, né? Eles vinham a cavalo, eles vinham a pé, eles vinham andando, eles vinham atravessando rio, atravessando poeira, lama, mas não faltava um culto. E hoje a gente oferece carona, a gente busca em casa, a gente tem transporte, tem Uber, tem táxi, tem tanta coisa, tem tanta facilidade. Os irmãos moram perto da igreja e a gente tem que praticamente perder os cabelos da cabeça para esse povo ir para o culto, para esse povo ir para a igreja. Irmão, mas uma coisa eu aprendi com Deus, aleluia, e nós estamos relembrando apenas nessa história de Jacó. Nós precisamos orar para que quando essa sede, essa fome de Deus se revelar às pessoas, irmão, aí já era. Aí aquela pessoa que dava trabalho, agora ela vai passar a ser o seu maior ajudador. Aquela irmã que era tão problemática, agora ela vai ser o seu braço direito ministerial. E eu acredito nisso, eu tenho visto isso acontecer, e Deus vai continuar se revelando aos Jacós da vida. Que nós precisamos orar é para que a gente volte a ter pessoas sedentas da presença de Deus. Glória a Deus. Olha a introdução. Veremos na presente lição um processo pelo qual Deus conduziu Jacó. É um processo, irmãos. Amém? É um processo. Deus permitiu muita coisa. Deus estava só olhando Jacó caminhando. Jacó e a mãe dele caminhando, caminhando, caminhando. E Deus estava preparando um dia e hora que iria trabalhar na vida desse moço, visando o desenvolvimento do seu glorioso plano de redenção. Bem-aventurado todo aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus com fé e submissão ao seu propósito para o seu povo. Olhe para cá. A gente conhece muitos testemunhos, e até testemunhos tristes, né? Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele contou um testemunho parecido com esse. Deus se revelou a uma pessoa e essa pessoa recebeu uma instrução de Deus no culto para que elas se reconciliassem, para que elas voltassem para a igreja. O diabo estava armando um plano para tirar a vida delas, que elas se arrependessem. E elas simplesmente viraram as costas, foram embora antes do término do culto. Achou que o pastor estava falando apenas perseguindo elas. E elas foram embora e pegaram o carro e
pegar a estrada. E esse irmão conta que no caminho, poucos quilômetros à frente, o carro dela estourou o pneu, ela capotou o carro várias vezes e chocou-se com uma árvore. E antes do culto acabar, lá atrás, a notícia havia chegado na igreja de que aquelas moças que entraram no culto, que foram convidadas a se reconciliar com Jesus, que saíram correndo, viraram as costas para Deus. Infelizmente, elas haviam entrado em estado de óbito. É terrível, irmãos, é terrível, porque Deus, ele vai se revelar. Mas muitas das vezes as pessoas estão com ouvidos duros, estão desatentas, Deus está dando sinais, Deus está chamando a atenção, Deus permite uma enfermidade. A gente vê muitas pessoas enfermas hoje, em cima de uma cama, pessoas enfermas, vai no médico, o médico não sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Mas possivelmente é Deus chamando a tua atenção, permitindo coisas. Corremos para cá, corremos para lá, sabe? Corremos para tudo quanto é tipo de lugar. E vem uma enfermidade, coloca a gente quieto, em cima de uma cama. De vez de a gente refletir, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu essa enfermidade, esse desemprego? Por que o Senhor permitiu essa situação? Deus está chamando a nossa atenção. Aí a gente endurece o coração. E aí o texto aqui dessa introdução disse que a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus está se revelando a nós. Deus vai se revelar a você. Deus vai se revelar a mim. Só que a gente muitas vezes está tão atabalhoado, tão atarefado, tão cheio de coisa, que a gente vai deixar Deus passar e não vai perceber que era Ele que estava permitindo aquilo na nossa vida. Às vezes a gente vai até atribuir a Satanás certas coisas, sendo que era Deus que estava permitindo para nos chamar a atenção. Que a gente possa entender os sinais de Deus nos chamando de volta para Ele, para o propósito que Ele tem na nossa vida. Mas, pastor Heraldo, eu sou crente. Pastor Heraldo, eu já sirvo a Deus. Mas Deus quer mais de nós. Deus sempre vai exigir mais de nós, porque Ele sabe que o que a gente está fazendo hoje é um trabalho de um servo inútil. Porque a maioria de nós só faz aquilo que alguém está mandando. Imagine você aí. Se o seu pastor não te mandar fazer o que você está fazendo hoje, simplesmente não mandar você fazer nada, o ano que vem ele não te dá cargo nenhum, você não vai fazer praticamente nada. A maioria de nós só trabalha hoje por cargo, ou seja, a gente trabalha por uma coisa que alguém mandou, sim ou não? Alguém mandou você ser superintendente, você é superintendente. Alguém mandou você ser pastor, você é pastor. Alguém mandou você ser líder, você é líder. Mas e se tirarem você dessa posição? E mesmo fazendo aquilo que alguém mandou a gente fazer, a Bíblia diz que a gente ainda é um servo inútil, porque está fazendo exatamente aquilo que mandaram a gente fazer. Porque Deus sempre vai esperar mais da gente. Aquele que nos contratou, o nosso patrão máximo, o nosso Deus, ele vai sempre esperar mais, porque ele sabe o que cada uma pessoa pode doar para o reino de Deus. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Vamos nos tópicos agora, fugindo do homem em busca de Deus. Tópico número 1. Nessa lição, veremos 2 movimentos na vida de Jacó. Sua fuga do seu irmão, que quer matá-lo, e sua busca por Deus, que quer abençoá-lo. 1.1. Jacó crê na importância da bênção. Jacó não é apresentado pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. Olha as características do Jacó. Ele era o menor, ou seja, ele era o mais novo ali da sua casa. Ele era o menor. Gênesis 25, versículo 23 diz: E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Além de ele ser o menor, também ele era mentiroso. Meu Deus, ele era o menor, ou seja, ele não tinha direito de primogenitura. E além de ele ser o menor, ele ainda era mentiroso. Gênesis 27, versículo 20 diz: Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho?
Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Olha só que terrível, né? Ele era o mais novo, era mentiroso, e como se não bastasse ser mais novo, mentiroso, ele ainda é introvertido, oportunista, trapaceiro e inseguro. Gênesis 27, verso 12 diz: se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. Moço extremamente inseguro. A mãe dele está dando as dicas, está dando o caminho para eles fazerem a trama certinha, e ele está inseguro, está com medo de que as coisas não deem exatamente da maneira que ele acredita que daria. Porém, há nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. Jacó desejava mais de Deus. Apesar de ter o perfil de segundo, nunca aceitou ficar para trás, desde o seu nascimento gemelar. Está escrito, Gênesis 25, verso 24 e 25 diz: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram o nome de Esaú. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito. Ou seja, mas desde o ventre da mãe, o Jacó está lutando, o Jacó está pelejando, o Jacó não está se entregando desde o ventre da sua mãe. Que linda essa história. Sabendo que seu irmão receberia as bênçãos da primogenitura, não esconde sua ambição. Gênesis 25, verso 31 diz: Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele encontrou um espaço em Esaú, ele encontrou uma ocasião. Certo ou errado, ele está apenas buscando um propósito para a sua vida. E você vai perceber, nós vimos na lição passada que Esaú pouco se lixava para esse negócio de primogenitura. Ele se importava era com o momento. Jacó olhava para o futuro, Jacó olhava para os propósitos, Jacó olhava para uma extensão maior. Esaú olhava apenas para o momento em que ele ia saciar a sua fome, né? Jacó quer mais de Deus, porém é um tolo e aceita meios tolos de conseguir, ainda precisa amadurecer para ser o que Deus quer que ele seja. Jacó precisa que Deus opere uma transformação em sua vida. Glórias, pois, ao nome do Senhor. 1.2, fugindo para o encontro com Deus. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Harã, por ordem de Isaque, seu pai, por meio de outra manipulação da sua mãe, Rebeca. Ela sabe que Esaú está decidido a matá-lo e por isso lhe ordena fugir para Harã. Vamos fazer a leitura desse texto. Gênesis 27, verso 41 ao 45 diz: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que seu irmão Esaú se consola, fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Para fazer Isaac concordar com a ideia, Rebeca diz que sentiria desgosto de vida se Jacó se casasse com mulheres estrangeiras, como fez Esaú. Veja em Gênesis 28, verso 1 e 2, diz assim: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Com isso, Jacó foge sob a bênção do seu pai para buscar uma esposa
dentre as filhas de Labão, seu tio. Gênesis 28, verso 5 diz assim: Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Jacó está fugindo da morte, mas ele encontrará a vida. Em sua pior agonia, Deus está preparando o melhor para ele. Então nós vamos ver aqui a Rebeca articulando para que ele fugisse, para o Esaú não matá-lo, fazendo as manipulações devidas, mas dentro de todo esse processo a gente percebe Deus trabalhando na vida também do Jacó, permitindo todas essas circunstâncias, e quando ele estiver em fuga, quando ele estiver fugindo, quando ele estiver lá na casa de Labão, quando ele estiver nesse processo de se casar, enfim, Deus vai trabalhar na vida dele, no caráter dele, Deus vai se revelar a ele, para que ele possa, nessa fuga do seu irmão, se encontrar com Deus. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E aí eu decidi trazer aqui esse subsídio que está na nossa revista, Comentário Bíblico do Antigo Testamento. Aparentemente, Esaú revelou sua decisão perversa a alguém. De novo, Rebeca interferiu em favor de seu filho preferido. Jacó, ordenando a este que fosse para a casa de Labão, tio dele, em Harã. Anos antes, em sua cidade, Labão servirá de anfitrião ao servo de Abraão. Inicialmente, a intenção da matriarca era enviar seu filho por um curto período de tempo. Contudo, alguns dias se converteram em 20 anos. É uma história intrigante, eu resolvi trazer esse texto aqui para nós também, Gênesis 31, verso 38 e o 41 diz: 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Que fantástico, né? Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Que intrigante, né? A sua mãe, Rebeca, está achando que vai mandar ele para a casa de Labão, passa uns dias lá. Fica uns dias, fica tranquilo. Esse negócio rápido vai se resolver, você volta para cá, vai herdar as promessas do seu pai, vai herdar tudo, vai dar tudo certo. Não sabia ele que Deus estava preparando um processo para ele. 20 anos sofrendo debaixo do jugo do seu sogro Labão. 20 anos. As palavras desse homem nesse texto aqui chegam a comover a gente. Ele está só abrindo o coração para Labão, falando: rapaz, o que você está fazendo comigo é intrigante, rapaz. 20 anos eu estou servindo a você, eu não dei prejuízo para você, eu levei todo o prejuízo para mim. E aí ele vai entender que Deus estava sim permitindo esse processo na vida dele, para que tudo aquilo que ele fez com seu irmão Esaú, de trapaça, de engano, de engodo, Deus permitiu ele passar pelo processo também, para que ele pudesse, no encontro que teve com Deus, ser transformado e a sua vida virar um ponto de referência. Agora não é mais o Deus de Abraão somente, o Deus de Isaque somente, mas agora é o Deus de Jacó, o Deus que vai se revelar a Jacó. E nesse momento em que ele está fugindo, achando que vai passar um tempo só lá, sossegado, na casa de Labão, Deus tem preparado um processo doloroso para esse moço, e lá ele vai aprender o que é a vida. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E 1.3, dentro desse tópico, primeiro que ele está fugindo do seu irmão, diz o encontro com Deus de Abraão. Até este momento na vida de Jacó, Yahvé era o Deus de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, mas ainda não era o seu Deus. Este encontro vai mudar
tudo. E aí eu resolvi trazer também esse texto para a gente meditar. Gênesis 28, verso 10 a 14, diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Como eu falei no começo, ele achava que era só mais um dia de sono, né? E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Jacó só pensa aqui em sobreviver a seu irmão e encontrar uma esposa em Harã. Deus tem para ele coisas muito melhores. Ao se deitar ao fim do dia de longa viagem, adormece sobre uma pedra e tem um sonho espiritual. Os céus e a terra se tocavam por meio de uma escada repleta de anjos divinos. Jacó entende que o céu está se comunicando com a terra e que Deus se fez acessível aos homens. Glória a Deus. E esse Deus não mudou, gente. É o mesmo Deus. Ele vai se revelar a nós. Ele vai preparar caminhos para nós. A gente vai achar muitas das vezes que Deus está preparando uma coisa suave, a gente vai fazer os nossos planejamentos, mal sabendo nós que o lugar em que a gente está indo é para Deus trabalhar na nossa vida, no nosso coração, porque Ele quer nos salvar e Ele quer implantar os projetos dele na nossa vida. Glória a Deus. Número 2, coisas melhores de Deus. Nós não sabemos que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um processo turbulento, resultado de um passado de tropeços, mas Deus tem coisas melhores para nós. 2.1. Olha o que Deus tem para nós, promessas imutáveis de um Deus imutável. Jacó já havia recebido as promessas de bênçãos do pacto por meio do seu pai Isaque. Gênesis 28, verso 3 e 4 diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Gênesis 28, verso 10 ao 22. Vamos fazer a leitura também desse texto. É importante porque a gente ganha subsídio, ganha reforço bíblico para falar sobre isso. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá sobre o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. Sobre o topo dela derramou azeite. E o lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo,
e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Com isso, Deus está aprovando Jacó como seu escolhido, conforme revelou a sua mãe Rebeca no começo de que ele seria o pai e líder de nações. Gênesis 25, 23 diz: E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Rebeca está se apegando a essa promessa dita pelo próprio Deus. Ela, na verdade, vai seguir os caminhos que ela vai articular, né? As manhas, os propósitos que ela vai achar que são ideais para cumprir essa palavra. Não é? Muitas vezes ela cometeu esses enganos, mas ela está em busca dessa promessa. Deus havia feito a promessa para ela. As trapaças de sua mãe, o seu oportunismo não invalidaram o propósito, nem anularam as promessas de Deus. Em ti e na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Parece que estamos ouvindo o eco do que foi dito a Abraão. Gênesis 18, 18 diz: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. As mesmas promessas confirmam que se trata do mesmo Deus, e é este Deus que Jacó e seus descendentes terão com eles por toda a sua história. Gênesis 28, 15 diz: Eis que eu estou com você e eu guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não a abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Havia uma promessa estabelecida no coração de Jacó. Ele sabia disso, a sua mãe havia contado a ele. Eles seguiram por caminhos espinhosos, foram buscar meios ilícitos de alcançar essa promessa. Mas agora Deus, próprio Deus, está se revelando a ele, dizendo essas promessas para ele, confirmando essas promessas para ele e mostrando que as promessas estavam de pé e acendendo essa chama aqui no coração de Jacó, porque ele seria o mais um, né, dos patriarcas, dos grandes heróis da fé. Né? 2.2, um pecador se converte. Jacó entendeu que estava na casa de Deus. Gênesis 28, 16 e 17 diz: Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E Jacó, o neto do crente Abraão, o filho do crente Isaque, agora irá se converter. Os sinais de conversão em Jacó servem muito bem para testar a nossa. Ele teve discernimento espiritual da presença de Deus. Ele ofereceu uma oferta de libação ao Senhor. Gênesis 28, 18 diz: Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. Ele fez um voto confiando na proteção e na provisão de Deus. Gênesis 28, 20. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, ele levanta um lugar de adoração. Gênesis 28, 22 diz: E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Que transformação, né, na vida desse moço. Já está fazendo promessas a Deus, já está levantando o altar de adoração, já está entendendo que agora as promessas começam a se cumprir na vida dele, que é por graça, não é por causa de manipulações que ele faz, que Deus encontrou ele independente de onde ele estava. Ele agora está entendendo o processo de Deus e promete honrar a Deus com suas finanças. Tudo que vemos em Jacó é entrega, e tudo que Jacó quer é mais de Deus. Estas ações e atitudes de Jacó sinalizam o início de uma profunda mudança que está ocorrendo, ou seja, vemos o patriarca inserido no processo de Deus, visando transformações e aperfeiçoamento. Afinal, perfeito e glorioso é o plano de Deus.
E aí eu trouxe também esse subsídio do professor para esse tópico, diz assim, comentário bíblico Champlin de Gênesis. Jacó, o enganador e suplantador, teve aprimorada a sua espiritualidade por meio dessa experiência mística em Betel, seu contato e comunhão com o anjo do Senhor. Na experiência de Jacó, temos outra reafirmação do pacto abraâmico. Jacó já havia recebido o pacto por meio de Isaac. Gênesis 28, versos 3 e 4 diz: que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão e você e sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Mas agora a escada dos anjos levava-o até a presença mesma de Deus, e ali foi-lhe reassegurado que tudo quanto fora prometido a Abraão era agora transferido para ele e que o plano divino não haveria de falhar. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Deus está aqui se revelando a ele, reafirmando promessas que havia feito a Abraão, a Isaac, e agora está reafirmando as mesmas promessas a Jacó. Deus é um Deus de continuidade, Deus é um Deus de propósitos, e ele precisava de um homem no tempo certo, na hora certa, para que esses propósitos seguissem se cumprindo, porque Deus não está, embora ele está sendo se revelando aqui ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o processo de Deus é muito maior. Nós somos apenas uma peça pequena numa engrenagem que Deus está construindo desde a criação do mundo, de Gênesis a Apocalipse. A história já está montada e nós somos elementos que vão figurar nessa história. Que Deus possa encontrar em mim e em você este elemento que vai dar continuidade aos propósitos de Deus. E para isso, muitas vezes, ele vai ter que se revelar a nós e reafirmar as mesmas promessas que fez conosco no passado aos nossos pais, para reacender essa chama no nosso coração. Porque nós somos, queridos, muito tendenciosos a olhar para as dificuldades. Olha um moço que fica 20 anos servindo a Labão, praticamente perdido, 20 anos separado de tudo, vivendo numa terra alheia, vivendo com parentes e trabalhando, e o trem não funciona, o negócio não vai para frente. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa dessa? Como é que o Deus de Abraão, de Isaac, os meus pais, como é que esse Deus quer que eu faça as coisas que ele disse que eu vou fazer, sendo que está dando tudo errado aqui? Aí Deus precisa se revelar a ele e mostrar para ele que o que ele estava passando é só um processo, que Deus vai mudar a história dele, mas tem um tempo e tem uma hora para que isso aconteça. E assim também é na nossa vida. Muitas vezes a gente está vivendo num tempo em que parece que a gente olha para as coisas e fala, meu Deus do céu, Deus não está nesse negócio, Deus não está nesse negócio, Deus não está me abençoando, não vejo nada, não vejo saída. Mas exatamente quando a gente acha que Deus está ausente, Ele está presente, trabalhando, permitindo situações para que o processo na nossa vida venha a ser exatamente aquilo que a gente precisa para se encaixar com a vontade de Deus. Deus tem uma vontade soberana. Nós temos vontades, volúveis, mutáveis, flexíveis, que variam com o tempo, com o modo, com as estações. Então, por isso que Deus permite a gente ser trabalhado para que o processo se encaixe e que a gente possa viver as promessas de Deus na nossa vida. 2.3, o pai de príncipes. Que tópico lindo é esse aqui. Para os judeus, Deus era o Senhor da vida. E por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor. Em um ventre estéril, uma ação divina em fechar a madre. A preferida de Jacó era o caso. Enquanto Leia deu a Jacó 6 filhos, sublinhei aí, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. A serva de Leia, Zilpa, deu a Jacó mais 2, Gade e Aser. Mas Raquel até então não havia lhe dado nenhum, pois era estéril. Olha o que diz Gênesis 29, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril.
Ou seja, Raquel aqui não pode conceder filhos a Jacó. Por isso propôs a Jacó um filho através de sua serva Bila. Dela nasceram Dan e Naphtali. Mas isso não é a mesma felicidade de ser mãe, a angústia de Raquel. Gênesis 30, verso 1 diz: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário, morrerei. Se transformou em oração e esta oração foi ouvida. Gênesis 30, verso 22 diz: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Que maravilha! Deus está trabalhando, irmão. Deus está no processo. A gente muitas vezes se desespera, a gente muitas vezes quer dar um jeito, mas Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, no tempo e no modo dele, as coisas vão começar a acontecer. Deus dá a Raquel e a Jacó aquele que seria o cabeça da tribo, José. Gênesis 30, verso 24 diz: E Deus deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. O próprio nome José já simboliza, já apontava para o nascimento de mais um filho ali, através de Jacó e Raquel. Mais tarde nasceu de Raquel também Benjamim. Gênesis 35, verso 18 diz: Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-a o filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E aí o subsídio do professor, do comentarista Derek Knider, diz assim, Gênesis 25, verso 22 ao 26, diz assim: Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceram o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. O ponto de interesse deste sumário é que a promessa ou oração expressa no nome de um 10º filho de Jacó, que está escrito aqui em Gênesis 30, verso 24, e deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Agora se cumpre com o nascimento de Benjamim e a família se completa. Através de todo o Velho Testamento, bem como do Novo, 12 será um número que simboliza o Israel de Deus completo. Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos, e sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre este estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, as 12 tribos e os 12 apóstolos, conforme está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 12 e o versículo 14. É o tópico de número 3 agora, Deus conosco. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era, mas Deus resolveu cercá-lo de bênçãos e estar com ele todo o tempo. 3.1, o Deus abençoador. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus depois de sua conversão. Ele encontra sua esposa e a enxerga como resposta de Deus. Olha o que está escrito, Gênesis 29, verso do 1 ao 13, diz assim: Jacó se pôs a caminho, foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse:
e é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto não se ajuntaram todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Né? A gente olha para uma história tão linda como essa, vale a pena a gente ler esse texto, embora é um pouco longo, mas Deus é maravilhoso. Os encontros que Deus promove. Quando Deus quer abençoar, Ele promove encontros, Ele promove circunstâncias. Glória a Deus. Por isso que a gente precisa orar, irmãos. Porque aquilo que você vai gastar anos para fazer, Deus pode promover um encontro para te abençoar. Continuando aqui, porém, seu sogro Labão o engana, dando a ele sua filha mais velha, Leia, ao invés da mais nova, Raquel. Olha o que está escrito, Gênesis 29, verso 16 ao 27. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E estes anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens no lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, disse Labão: O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. E aí Deus, como Ele promove encontros e Deus quer mostrar para nós algumas coisas, quer dar algumas lições na gente, Ele permitiu essa circunstância adversa na vida do Jacó. E eu acredito que Jacó, durante todo esse processo, deve ter se lembrado do seu irmão Esaú e das manipulações que ele fez contra Esaú, né? Das vezes que ele enganou, ludibriou ao seu irmão Esaú. E agora ele está passando pelo mesmo processo. E isso está sendo dolorido, mas Deus está mostrando, está trabalhando no caráter aqui de Jacó. Seguindo aí, Jacó acaba tendo que trabalhar 14 anos de graça para ficar com a sua preferida. Olha o que diz Gênesis 29, verso 28 ao 30. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogenitura. Primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Então, soma aí vai dar 14 anos para que ele pudesse, então, de fato, ter ali a sua esposa nas suas mãos e ver se cumprindo as promessas de Deus. Mas Deus também estava nisso, conforme se verá, pois dentre os filhos de Israel se formariam as 12 tribos. Alguns eram com Leia. Labão é um ganancioso e esperto. Jacó parece estar tendo que lidar com um usurpador melhor que ele foi. Mas Deus resolveu abençoar Jacó em tudo e nem as armações do esperto do seu sogro conseguiram prejudicar
sua vida. Acompanhe comigo a leitura desse texto, Gênesis 30, verso 25 ao 43. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar, à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão respondeu: Se puder, me faz este favor, peço que fique comigo. Descobri, por meio de adivinhações, que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentando grandemente. O Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho, mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e o pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs estes galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punham os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Glória a Deus, que top, que excelente. Aleluia, que história intrigante é essa. Quando a gente lê essa história, é muito intrigante isso aqui. Não tem nenhuma lógica isso aqui ter acontecido. Tem nenhum modo humano disso aqui ter acontecido. É um negócio fenomenal, um negócio que assim, uma sacada de Jacó, e Deus abençoou aquele negócio, Deus fez aquele negócio prosperar, porque ele sabia que Labão estava metendo o pé pelas mãos, enganando Jacó. Jacó ia ficar escravo dele o resto da vida, mas Deus decidiu mudar a história de Jacó e aqui está trabalhando, né? Subsídio do professor. Parece que todos os filhos importantes na Bíblia nasceram de uma mãe estéril, situação que exigiu um milagre divino. Sara, a mulher de Abraão, Deus por milagre lhe deu Isaque, filho da promessa. Rebeca, a esposa de Isaque, a qual agiu para gerar Esaú e Jacó. Gênesis 25, 19 ao 27. Está esse texto aí. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre.
nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Raquel, a preferida de Jacó, de quem Deus abençoou o ventre e gerou José, o marco de Israel. Gênesis 26, não vamos ler aqui para ganharmos tempo. Temos ainda Ana, 1 Samuel capítulo 1, da qual nasceu o grande profeta Samuel, e dentre tantos outros nascidos por meio de um milagre divino. Temos Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual Deus decidiu abençoar. Ou seja, são mulheres que representam um processo, né, que as pessoas ali estavam passando, mas que havia uma promessa de Deus. E para a promessa de Deus se cumprir, essas mulheres abriram a sua madre. Deus abriu a madre dessas mulheres, abençoou, elas se tornaram férteis, e aí Deus deu continuidade às suas promessas. Deus trabalha na história, irmãos. Deus não está alheio à nossa história, Deus não está alheio à tua história. Deus trabalha na história, e na história Ele faz intervenções para abençoar a nossa vida. 3.2, foge, eu estarei com você. Pode parecer estranho ouvir Deus dizer, fuja, e mais, eu estarei com você. Mas está escrito aqui, ó, Gênesis 31, verso 3. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Deus havia orientado ele a fazer exatamente assim. Se Deus diz que está com a gente, presumimos que não precisamos fugir de nada. Quando o enganador não se dá bem, sempre acha que está sendo enganado. Gênesis 31, verso do 1 ao 7, diz assim, Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse, vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Nem toda a esperteza do mundo pôde prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar. Glória a Deus. Gênesis 31, versículo 7 ao 13 diz, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão meu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou, olha só o que ele está dizendo, irmão. Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra da sua parentela. Glórias, pois ao nome do Senhor. Deus se revelando a ele, Deus mudando a história, Deus tirando de um, colocando para o outro, porque Deus intervém na história tantas vezes quanto for necessário, irmão. Creia nessa palavra. Deus vai intervir quantas vezes for necessária na história. Ele vai intervir. Deus permite os homens fazerem as suas agendas, os seus planos, mas Deus intervém porque Ele é o Senhor de toda a glória. Para as esposas de Jacó, Deus havia literalmente transferido as riquezas do seu pai.
trapaceiro para Jacó, riqueza que elas também tinham direito. Gênesis 31, verso 14 e 16 diz: Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Deus realmente estava mandando Jacó fugir, não porque não poderia protegê-lo, mas porque os planos que tinha para Jacó já não estavam mais naquela terra, mas nem mesmo o próprio Labão pôde negar a presença de Deus na vida de Jacó. E o subsídio do professor para esse tópico, novo comentário bíblico do Antigo Testamento. O Deus de meu pai esteve comigo. Deus graciosamente supriu as bênçãos de que Jacó necessitava como segurança para a sua fé. O diálogo de Jacó começa, prossegue e termina com as vitórias de seu Deus sobre Labão. Este é contra ele, porém Deus é por ele. Gênesis 31, verso 5 diz: E lhes disse: Veja que o rosto de seu pai, pai de vocês, não é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Labão trapaceou, porém Deus não consentiu que fosse prejudicado. Gênesis 31, verso 6 ao 7 diz: Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado, por 10 vezes mudou meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Labão mudou seus salários, porém Deus mudou seus rebanhos. Gênesis 31, verso 8 ao 9. Se ele dizia: Os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: Os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Glória a Deus. 3.3, marcado por Deus. Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele em Betel por meio de uma escada que tocava o céu e a terra. Agora Deus está mudando o seu caminhar, ou seja, o seu modo de ser, de pensar, através de mudar o nome, né? Gênesis 3, 22 ao 28 diz: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e o transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele chamou Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e os homens e prevaleceu. É o que eu falei lá no começo, né? Insistência, irmão. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais, mas Ele aí vai nos abençoar ainda. Ele tem muitas bênçãos para nós, mas nós precisamos insistir, bater na porta, bater para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus. Gênesis 28, 18 e 19 diz: Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E o lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Agora em Peniel, ele declara que viu a sua face e continuou vivo. Gênesis 32, 30 diz: Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó segue mancando, porém abençoado por Deus. Gênesis 32, verso 29 e 32, Jacó disse: Por favor, diga-me com que você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril.
Os servos de Deus não são mais conhecidos como agarrador de calcanhar ou suplantador, que é o nome de Jacó, né? Mas sim como guerreiro de Deus, que simboliza o nome Israel, seu novo nome. Gênesis 32, 28. Então diz: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Um prenúncio de que o povo de Deus não guerrearia sozinho, mas o próprio Deus estaria lutando pelo seu povo. Subsídio aqui do professor, novo comentário bíblico, Antigo Testamento, e eis que estou contigo, exatamente no momento em que Jacó lutava, ou estava sozinho, exilado, fugindo da ira do seu irmão, Deus usou de misericórdia, reafirmando suas promessas. O Senhor prometeu estar com ele. Deus não escolheu Jacó por mérito, mas sim por graça. E isso se aplica a todos os alcançados pela salvação. O Senhor também viu nele um homem que cresceria em fé e em caráter. Um dia o filho mais novo de Isaac deixaria de ser Jacó, aquele que vence. Gênesis 28, 3 ao 6 diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê as bênçãos de Abraão, e você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã e a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã, e se tornaria Israel, Deus persevera. Gênesis 32, 28 disse, então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Partindo aqui já para a conclusão da lição, com as lições que podemos extrair do presente estudo, aprendemos que a vida cristã também deve ser acompanhada de constantes transformações. Provérbios 4, verso 18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Romanos 12, verso 1 e 2 diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aprendemos também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão à sua vontade e na confiança de que, operando Deus, ninguém pode impedir. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Glórias, pois, ao nome do Senhor. Nós chegamos aqui ao fim de mais essa lição, uma lição que, assim, você vai precisar, né, de ser bastante ágil. Eu, nessa lição, usaria os versículos todos indicados aqui na lição, por isso eu fiz questão de pontuá-los aqui. São importantes para contextualizar toda a história. Possivelmente isso vai tomar um tempo bem legal da lição. Coloque uma pessoa que tenha facilidade em abrir a Bíblia. Tem irmãos que abrem a Bíblia assim rápido demais. Já pode indicar uma pessoa que vai fazer essa leitura para você, para que, citando os versículos, lendo os versículos, a gente possa contextualizar bem essa lição. Fiz questão de trazer praticamente todos os versículos aqui, deixou aqui essa lição bem recheada, para que você também, se puder, se houver tempo aí na sua aula, faça isso também, tá bom? Aí tem aí os nossos recursos didáticos, né? Os nossos slides que estão prontos aí em ebdpanorama.com e revista ebd.com. Você pode tirar lá esses dois modelos de lição. Se você quiser esses slides aqui, que eu estou deixando aqui, com a maioria desses versículos já citados no slide, também manda um e-mail para mim pedindo essa lição em araldeiras@gmail.com, para que você possa aí
usar esses slides também, tá? Precisando da lição para imprimir, leva lá para os seus alunos acompanharem, eles vão precisar aqui de uma versão impressa, né? E aí eu te recomendo aí lá em escolabiblicadominical.org e faça ali a seleção, copia, cola no Word, faça a edição, imprime e leva para a sua turma para abençoar eles aí, tá bem? E a próxima lição a gente vai estudar aqui os planos de Deus nos sonhos de José. A partir de agora, na próxima lição, nós vamos estudar a lição 11, 12, 13 e vamos trabalhar a vida de José. Personagem chave para fechar esse processo de Gênesis e levar o texto bíblico para o livro do Êxodo. O José vai ser essa peça-chave. Como Deus vai trabalhar na vida desse moço, também intervindo na história para cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaac e a Jacó. Meu querido, Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, possivelmente você é um guerreiro, é um lutador, e eu quero profetizar na tua vida. Deus te abençoe. Deus prospere a tua vida espiritual, Deus prospere a tua vida material, Deus prospere toda a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão. Continue abençoando a gente aqui, continue orando pela gente, que a gente vai se esforçar para alcançar as promessas de Deus e também eu quero me deixar ser usado para que você seja abençoado também. Deus te abençoe, aproveite essa semana, estude essa lição para que você seja aí um professor excelente e possa ativar o modo turbo aí dos nossos alunos na nossa escola bíblica dominical. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim permitir. Amém.